Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí de volta ao canal Gospel Tech 316. Tive aí quase um mês, né? Ou um pouquinho mais de um mês sem gravar as lições. Nós finalizamos aí o último estudo, que foi o estudo da carta aos Romanos. Foram aí mais de 40 lições. E aí, no finalzinho aí do estudo aos Romanos, eu falei nas últimas aulas que eu estaria retornando com um curso sobre o livro de Apocalipse, né? É o último livro aí do Novo Testamento, Apocalipse, ou o livro das revelações, né, de Cristo a João. Porém, o que acontece? Nós vamos começar hoje, a partir de hoje, essa aula é uma aula de introdução à Epístola de Paulo aos Gálatas, ok? Ou carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas. E por que eu mudei, né? O estudo que eu estava direcionando para o livro de Apocalipse e mudei para a carta aos Gálatas. Bom, me aprofundando mais no estudo do livro de Apocalipse, porque eu pego o seguinte, não sou eu que desenvolvo, ok? Todo o estudo. Então eu não tenho nenhum mestrado, não tenho um doutorado em teologia, certo? E nem tempo, né, para ficar desenvolvendo um estudo do zero. Então o que eu faço? Eu pego, pesquiso na internet vários estudos já prontos, várias apostilas, pego alguns livros e dentro desse material eu analiso aquele que melhor eu me adapto, né, para poder tomar esse material como base e em cima dessa base eu criar as aulas para vocês, certo? Então, estudando, me aprofundando mais no livro do Apocalipse, eu tenho que definir, na verdade, qual é a visão ou qual é a escola, como eu vou dizer, a escola escatológica, né? Qual é a corrente escatológica que eu tenho que utilizar ou que eu vou utilizar no livro de Apocalipse para poder criar essas aulas e gerar esses estudos. E assim, só para dar uma pincelada, né? O que acontece é o seguinte: hoje, as principais correntes teológicas, né? Correntes teológicas, vamos dizer assim que é melhor, elas são quais? São os amilenistas, são os pré-milenistas, né? Dentro dos pré-milenistas, nós temos aí os pré-milenistas dispensacionalistas, ou dispensacionalistas clássicos tradicionais. Temos também aí os pré-milenistas dispensacionalistas progressivos, tá? E temos os pós-milenistas, né? Essas principais correntes teológicas. E cada uma usa uma ótica, né? Uma visão um pouco diferente para poder interpretar o livro do Apocalipse. Então, eu tenho que saber qual visão que eu vou utilizar para poder passar, né, essas aulas para vocês sobre o livro do Apocalipse. Então, eu confesso que, assim como eu acho que a maioria, né, dos cristãos evangélicos tem um pensamento mais dispensacionalista, tradicional ou clássico, né, assim também eu era. Porém, estudando mais e passando todos esses anos aí diante da palavra do Senhor, hoje em dia eu vou falar para vocês que o amilenismo é algo que eu estou vendo, estou e vou ainda estudar mais ainda do que eu já estou estudando, para perceber, né, para entender o amilenismo e se realmente é uma corrente teológica e está, vou dizer que é a mais verdadeira, porque a gente não pode afirmar qual é a verdadeira, porque a verdade é a palavra de Deus. O restante são interpretações sobre a palavra. Mas qual corrente teológica está mais perto da verdade, vamos dizer assim, né? Hoje, no meu conceito, desculpe aí quem são os dispensacionalistas tradicionais, mas hoje eu estou pendendo entre os dispensacionalistas progressivos e os amilenistas, tá? Se eu for falar dos dispensacionalistas progressivos, vamos dizer que eles estão no meio,
entre os dispensacionalistas clássicos e entre os amilenistas. E qual é, então, assim, tem várias coisas que se diferem, mas o principal que se difere dos dispensacionalistas progressivos, dos amilenistas, é o quê? É como o próprio nome já diz. Os amilenistas não creem que o reino milenar, né, aquele período de 1000 anos onde Cristo vai governar o mundo, os amilenistas não creem que esse período seja um período literal. Eles não creem que Jesus vem para resgatar a igreja e depois desse resgate da igreja, os judeus ainda ficam na terra reinando com Cristo por 1000 anos, né? E aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram ressuscitados com Cristo e vêm e ajudam a Cristo aqui na terra e voltam para o céu, entendeu? Tem essa transição. Os amilenistas não creem nisso. Os amilenistas creem que existe sim um reinado milenar, mas que isso é algo mais simbólico e que nós já estamos vivendo esse reino milenar, tá? Enquanto os dispensacionalistas progressivos, eles creem que sim, existirá, depois da ressurreição dos mortos com Cristo, um reino milenar, onde Cristo reinará no seu trono durante 1000 anos aqui na Terra, ok? Então, estou estudando, estou me aprofundando mais, estou orando, e enquanto nós vamos estudando a carta aos Gálatas, eu creio que é um período aí para mim aprofundar mais no livro do Apocalipse e depois criar esse estudo para vocês e para mim também, né? Porque sempre que eu crio esses estudos e faço as aulas, com certeza eu estou aprendendo bastante juntamente com todos vocês. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Corumbá, dia 24 de setembro, hoje de 2023. Hoje é o segundo dia da primavera, mas o calor está excessivamente muito forte, né? Está muito forte o calor aqui, como assim em vários estados do Brasil, né? Essa massa quente que dizem que vai ficar até terça-feira, está produzindo um calor terrível, 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 terrível. Não está fácil aguentar. Eu, por exemplo, aqui estou no ar-condicionado e com o ventilador ligado ainda, né? Para poder, assim, ficar um clima um pouquinho mais agradável aqui. Mas não está fácil, tá? Mas é o seguinte, pessoal. Vamos ao ponto da lição de hoje, que é a introdução da carta aos Gálatas, né? Vou pôr aqui o título da aula de hoje, que é esse aqui, né? Epístola aos Gálatas, a liberdade em Cristo, né? Quero dar o crédito ao pastor Washington Roberto Nascimento. Eu não conheço o pastor Washington, né? Mas foi a apostila, através da apostila dele que eu selecionei e que eu achei a melhor apostila para poder gerar essas aulas aqui do livro aos Gálatas. E hoje vai ser a aula 1, que é a aula de introdução. Beleza, pessoal? Então, antes de nós darmos início, né, que eu já falei bastante aqui, eu queria, como sempre, estar orando com vocês, ok? Para que nós possamos realmente pedir a Deus para que Ele venha nos abençoar nesse novo estudo do livro aos Gálatas, que Ele venha nos abençoar a cada lição que nós estivermos aqui juntos, ouvindo, aprendendo, lendo, que o Senhor possa nos dar saúde, para que dessa maneira que nós estamos começando essa lição, que nós possamos terminar esse estudo também, né? E que tudo que aqui que nós fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Ok, queridos? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, de todo o coração, ó Pai, por mais esse estudo que nós estamos iniciando da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, que é verdade, a Tua Palavra que é santa, a Tua Palavra que é luz para nossos pés, é luz para nossos caminhos, é lâmpada para nossos pés. A Tua Palavra, Senhor, que realmente governa nossas vidas, que nos dá a direção, ó Pai, e que é sempre muito prazeroso, muito bom aprender mais e mais dela, Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar unção, que o Senhor possa nos dar alegria em nossos corações, ó Pai,
para cada semana nós estarmos na sua presença. Que teu Santo Espírito esteja em nossas vidas, ó Senhor, nos dando direção, falando à nossa mente, aos nossos ouvidos, às nossas emoções, e que tudo realmente que nós aprendemos aqui possamos deixar gravado na tábua dos nossos corações, e que no dia a dia nós possamos aplicar essas lições que nós temos aprendido para com nós, conosco e para com outras pessoas também, Senhor. Nos abençoe, é que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, vocês estão vendo aí um rabinho aqui passando ao meu lado, é minha gata, né? De vez em quando fica miando aqui. Mas beleza, vamos lá então. Então, aula 1, introdução, epístola aos Gálatas, né? Epístola, o que é epístola? Epístola é uma carta, né? Uma mensagem que é designada geralmente a uma pessoa ou a uma comunidade de pessoas, a uma igreja, no caso aqui, né? E foi a igreja dos Gálatas. E sempre essas epístolas, essas cartas, elas têm uma missão, né? Tem um conteúdo com uma missão a se cumprir, ok, pessoal? Então, hoje aqui, nós vamos estar estudando, dando uma introdução, né? Falando qual é o objetivo, quem era o Paulo, por que ele vai tanto enfatizar que ele era um apóstolo, certo? Vamos ver aí quando mais ou menos foi escrita essa carta à igreja da Galácia e vamos estar vendo aí os principais assuntos que nós vamos estar estudando durante as nossas lições, ok? Hoje nós vamos estar lendo aí da carta aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, ok? Então eu vou pôr até aqui a Bíblia, né? Estou utilizando aí a versão NVI da Bíblia, nova versão internacional. Então nós vamos estar lendo aí do versículo 1 ao versículo 5, que são os versículos que nós iremos aprender hoje. Então Gálatas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Né? Então aqui nós podemos ver já que é Paulo, o apóstolo, e é um apóstolo que foi enviado da parte de Deus e não da parte de homens, e os irmãos que estavam ali reunidos com Paulo, né? Eles estão escrevendo essa carta a quem? Às igrejas da Galácia. Então, versículo 3: A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus Pai, Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Ok, pessoal? Então, esses são aí os 5 versículos que nós estaremos estudando hoje. Bom, então a carta aos Gálatas, como nós lemos aí, né, como nos informa os seus primeiros versículos, ela foi escrita por Paulo, né, o apóstolo. Então, ela é uma carta meio assim explosiva, onde os sentimentos do apóstolo Paulo, ele não oculta o que ele está sentindo ali, né, de indignação, vamos dizer assim, um sentimento de indignação por tudo aquilo que Paulo já havia constituído e ensinado aos Gálatas. E aí, de repente, vem, né, alguns judeus, alguns líderes judeus cristãos, e querem falar para que os Gálatas mudem a forma deles crerem que são salvos, né? Nós vamos ver aqui que o principal motivo da carta é Paulo, mais uma vez, deixar bem claro que a salvação não depende de nós, que a salvação vem única, exclusivamente pela graça e pela fé, e não por obras e nem por nada que eu possa fazer aqui nessa vida, né? Então nós vamos ver que os judeus cristãos, eles queriam que os gálatas, né, os gentios,
aqueles que não são judeus, mas que se converteram ao cristianismo, que aceitaram o evangelho de Jesus, eles queriam que eles pudessem ser circuncidados, eles queriam que seguissem a lei de Moisés e tudo isso, né? E aí Paulo ficou realmente muito chateado, muito nervoso, muito angustiado com tudo isso que ele ficou sabendo, né? E o pior de tudo é que os Gálatas estavam mudando o pensamento deles, não estavam deixando tudo aquilo que Paulo ensinou, né, para dar ouvidos a esses judeus cristãos. Então Paulo vai expor, sim, né, de uma forma até meio explosiva, os seus sentimentos para com os Gálatas e para com esses judeus cristãos. Então, nessa carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta muito importante, apesar dela ter somente 6 capítulos, é uma carta importantíssima, né? Porque ela, na verdade, é uma revisão daquilo que nós aprendemos ao livro de Romanos, né? Tudo aquilo que nós aprendemos em Romanos, de que realmente nós somos pessoas pecadoras, né? Nós não temos como nos salvar por nossa própria força, com o nosso próprio braço. Não tem nada que a gente possa fazer de bom nesse mundo que gere em nós a salvação, a não ser a graça de Cristo sobre nossas vidas e a fé da salvação, a fé em Cristo, no Evangelho, ok? Então, Paulo vai reforçar isso aqui aos Gálatas, ok? Então, quais são os assuntos que nós vamos encontrar nesse estudo? Primeiro, o cristianismo não é uma religião de ritos cerimoniais e regras, tá? O cristianismo é uma religião do quê? De graça e fé. Graça e fé, e não ritos cerimoniais e regras. Segundo ponto, no cristianismo, a sede da autoridade não é um código de leis, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Tá? Terceiro, quem guia os cristãos não é a lei, né? A tábua da lei, a lei mosaica, mas é quem? O Espírito Santo. Né? É o Espírito que foi derramado em nós que nos guia. Quarto, as condições para a salvação são as mesmas para todos, ok? Não é para o povo brasileiro uma condição de salvação. Ah, para o povo americano é outro tipo de condição de salvação. Para os judeus é outro tipo de condição de salvação. Não, a condição é uma só. É a graça de Jesus Cristo sobre nossas vidas e a nossa fé, ok? Quinto assunto, Cristo é único e suficiente para a nossa salvação. Ou seja, não precisa de mais nada. Cristo é suficiente. Sexto, a salvação é por meio da graça e da fé, e não por meio de boas obras. Sétimo, o povo de Deus é um só. Não há dois corpos e uma cabeça. Ok? Então a cabeça é Cristo. E aí? Tem dois corpos? Tem os judeus e os gentios? Não. O povo de Deus é um só. Um corpo e uma cabeça. E oitavo assunto: o amor é a lei do cristianismo. Então, pessoal, esses são aí praticamente os oito assuntos que iremos estar vendo nesse estudo aí da carta aos Gálatas, ok? Bom, primeiro ponto, né, da nossa aula de hoje aí é a autoria, quem escreveu a carta, a data, né, e quem são os destinatários, certo? Então, Gálatas 1:1 diz o seguinte: Paulo, o apóstolo, chamado não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, ok? Então, como nós já falamos aí, já conversamos a respeito, né? Essa carta aos Gálatas foi escrita por Paulo, o apóstolo, né? Então, além desse versículo 1:1, nós também podemos encontrar aí informações sobre a pessoa de Paulo nessa carta aos Gálatas até o capítulo 2, versículo 14, ok? E alguns, né, de outros dados pessoais aí de Paulo, nós podemos encontrar também em outros livros do Novo Testamento. Por exemplo, nós vamos ler aqui alguns versículos, Atos, Timóteo e assim por diante.
Então, o que nós podemos encontrar nesses outros livros do Novo Testamento sobre a vida de Paulo? A sua perseguição à Igreja de Cristo, ok? Quem não conhece a história, né? Paulo, ele chamava-se Saulo, né? Era Saulo, e Saulo foi uma pessoa criada aos pés de Gamaliel. Ele foi um estudioso. Paulo, ou Saulo, né, como se chamava anteriormente, ele conhecia toda a Torá, toda a lei judaica, e era um praticante fiel da lei judaica, ok? Então, quando começou o cristianismo, as pessoas se converteram ao cristianismo, ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, ok? Depois, né, para seu caminho a Damasco, a história de Paulo no seu caminho a Damasco, onde Cristo, né, apareceu a ele e ele ficou cego por vários dias e tal, e ali foi a conversão de Paulo, né? Paulo entendeu realmente que o cristianismo, que Cristo era o Filho de Deus e que ele teve um chamado para poder pregar essa boa nova, né, o evangelho, principalmente aos gentios, aquele povo que não era judeu. Então nós vamos encontrar aí nesses livros do Novo Testamento, né, esses relatos sobre Paulo, né, perseguindo a igreja, a conversão de Paulo, o chamado de Paulo e muitas outras coisas, certo? E algumas informações também somente aqui nessa epístola aos Gálatas. Então, por exemplo, Atos, livro de Atos, capítulo 8, versículo 3, dá informação aí de Paulo, né, que era Saulo, Saulo de Tarso, ou agora hoje conhecido como Paulo de Tarso, perseguindo a igreja. Então, Saulo, por sua vez, ia a todos os lugares para devastar a igreja de Cristo, indo de casa em casa, arrastando para fora tanto homens como mulheres e lançando todos na prisão. Então, Saulo, o Paulo, era um perseguidor ferrenho da igreja de Cristo. Atos 7, do 54 ao 58, né? Vai contar que Paulo, né, esteve presente no apedrejamento de Estevão, ok? Então, os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão, né? E rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse aos judeus: Olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas todos aqueles judeus se revoltaram contra Estevão, taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, a matar Estevão. E as testemunhas tiraram os casacos, né, o pessoal que estava vendo aquilo acontecer, e os puseram aos pés de quem? De um jovem chamado Saulo, né? Então esse jovem chamado Saulo é hoje, ou foi, né, o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo esteve presente quando ainda não era convertido no apedrejamento de Estevão e com certeza estava apoiando esse apedrejamento. E 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 13, né? Paulo aqui já estava convertido, né? Já estava com certeza espalhando e pregando, ensinando a palavra de Deus a muitas igrejas. Diz assim: Sou muito grato a Cristo Jesus, nosso Senhor, por ter me escolhido para ser um de seus mensageiros e por ter me dado forças para ser fiel a Ele, embora eu costumasse zombar do nome de Cristo. Persegui o seu povo, causando-lhe todo o mal que podia. Mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sabia o que estava fazendo, pois naquele tempo ainda não conhecia a Cristo. Ok? Então, palavras de Paulo a Timóteo. Bom, Gálatas, né? Quando que ela foi escrita? Antes do concílio de Jerusalém, né?
que era o concílio, o que foi, né, o concílio de Jerusalém? Foi uma reunião feita em Jerusalém pelos principais líderes judaicos cristãos para definir se o povo gentil, ou seja, aqueles que não eram judeus, que estavam se convertendo ao cristianismo, deveriam ou não seguir e obedecer às leis judaicas, né? A Torá, as leis de Moisés, a circuncisão e tudo mais, tá? Então, essa reunião desse concílio de Jerusalém foi registrado no livro de Atos, capítulo 15, certo? E se, né, a carta aos Gálatas tivesse sido escrita depois desse concílio de Jerusalém, então com certeza Paulo teria mencionado o concílio para favorecer a tese que Paulo estava passando aos Gálatas, né? Que os gentios não necessitavam de se circuncidarem ou de se tornarem judeus para serem cristãos. Então os gentios não precisavam passar por todo o ritual para se tornar um judeu para ser cristão. Não, eles poderiam ser cristãos apenas pela fé e pela graça de Cristo. Bom, se é assim, né? A carta foi escrita por Paulo em Antioquia por volta de 48 ou 49 depois de Cristo, já que esse concílio de Jerusalém deve ter sido escrito pelo ano 50, 51. A Bíblia nos fala que foi em meados do primeiro século, né? Meados do primeiro século, provavelmente ali no ano 50, né? 51 depois de Cristo. Então, como essa carta ainda não, como esse concílio ainda não existia, não tinha existido, né, não tinha sido feito quando Paulo escreveu os Gálatas, então Paulo escreveu os Gálatas antes do concílio, ou seja, por volta de 48 ou 49 depois de Cristo, que foi também depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Então nós temos duas referências aí. Nós temos a referência da data da primeira viagem missionária de Paulo, e temos a referência do Concílio de Jerusalém. E sabemos que a carta aos Gálatas foi escrita entre esses dois eventos. Ok? Bom, então a carta foi escrita a quem agora? Né? Nós vimos por quem foi escrita, o autor, Paulo, quando foi escrita, né? Por volta de 48 ou 49 depois de Cristo. E agora, quem são os destinatários? Né? Então a carta foi escrita às igrejas da Galácia, né? E em especial as do sul meridional, onde estava a cidade de Derbe, Listra e Icônio. Depois eu vou mostrar no próximo slide aqui um mapa, né, bíblico, mais ou menos da viagem missionária de Paulo. E as quais foram, depois dessas cidades, né, de Derbe, Listra e Icônio, elas foram subsequentemente revisitadas por Paulo nas suas viagens futuras. Então Paulo voltou a essas cidades depois, que escreveu a elas, né? Atos 14, versículo 20 e 21 diz assim: Mas enquanto os discípulos rodeavam Paulo, ele se levantou e entrou novamente na cidade. E no outro dia partiu com Barnabé para Derbe. E depois de pregar a boa nova ali e de fazer muitos discípulos, eles voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, ok? Então, em Atos, registra muitas histórias, né, com determinadas datas para nós podermos nos situar aonde que Paulo estava, em qual local que ele estava, e mais ou menos em qual data que ele estava, quando escreveu essas cartas. Então aqui, não sei se vocês conseguem, né, enxergar direito, se você estiver no celular, não sei se vocês conseguem dar um zoom na imagem aí, mas nós temos aqui do lado esquerdo, né, a primeira sendo o caminho da primeira viagem missionária de Paulo. Quando ele sai ali da Síria, hoje, o que está escrito ali em amarelo, numa fonte, numa letra maior, é o que é hoje o mapa geográfico atual, certo? A Síria, a Palestina, Chipre, a ilha de Chipre, e lá em cima a Turquia, ok? Mas naquele tempo da viagem de Paulo, ele saiu então ali, onde hoje a Síria era Antioquia, né? Depois ele desceu aí a Seleucia, e depois ele viajou até Pafos, ali na ilha de Chipre, e dali
Pafos e Salamina, né? E dali ele subiu até a região onde hoje é a Turquia, e lá ele foi a Atália, a Perde, a Antioquia da Pisídia, e depois você vê que ele foi a Icônio, Listra e Derbe, que é essa a região da Galácia ali que Paulo está escrevendo essa carta. É mais específico, o destinatário são eles ali, né? Icônio, Listra e Derbe. E depois que Paulo fez essa viagem para essas cidades, visitando, evangelizando e abrindo igrejas, ele voltou pelo mesmo caminho, ok? Só que depois na volta ele não passou novamente pela ilha de Chipre, tá? Então só para a gente ter uma base, né, para nós nos localizarmos um pouco aí, qual foi essa primeira viagem missionária de Paulo e aonde se localizava, né, essas igrejas da Galácia, que é nas cidades de Icônio, Listra e Derbe. Muito bem, né? Segundo assunto aí, por que a carta aos Gálatas foi escrita? Qual o motivo que levou Paulo a escrever essa epístola, né? Essa carta aos Gálatas? Bom, todos nós sabemos que nesta vida, né, tudo tem um porquê, uma causa, um motivo, uma razão. E essa carta aos Gálatas não é uma exceção a esta regra. Mas quais então foram os motivos que levaram Paulo, o apóstolo, a escrever esta carta? Primeiro motivo, porque havia cristãos que pensavam que Jesus fosse o Messias de Israel e não o Salvador do mundo, né? Pensavam que era somente de Israel e não o Salvador do mundo. E segundo motivo, porque para alguns judeu-cristãos, os gentios só deveriam pertencer à igreja de Cristo se eles se circuncidassem e observassem a lei de Moisés, né? A lei. Então, alguns judeu-cristãos tinham isso em mente. O que mais? Os cristãos judaizantes criticavam Paulo por causa da sua teologia da graça e da fé, e o questionavam quanto ao seu apostolado, né? Então, Paulo pregava que para ser salvo necessitava apenas de uma coisa: fé e da graça de Deus sobre nossas vidas. E os cristãos judaizantes não concordavam com isso. Eles acham que, além disso, teria que ter mais coisas, né? Eles também não concordavam muito com o apostolado de Paulo ser chamado de apóstolo. E nós vamos ver aqui o porquê que eles não concordavam de Paulo ser chamado de apóstolo. Bom, quarto, o ataque dos judaizantes era sutil, né? Eles não diziam que Jesus e a fé não eram necessários, mas eles diziam que não era suficiente, né? Então eles não diziam que Paulo não era apóstolo. Eles diziam que Paulo não era apóstolo como os demais, ok? Que Paulo era inferior aos outros apóstolos. Então eram acusações sutis, né, que esses cristãos judaizantes utilizavam contra Paulo. Então, o motivo pela qual a carta aos Gálatas foi escrita foi devido a isso, para corrigir esses equívocos e esses ataques que Paulo escreveu a carta, ok? Bom, aí nos versículos, né, de Gálatas, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que nós vamos ler, é uma breve, porém uma rica saudação, quando Paulo fala sobre a graça e a paz. Então, versículo 2 ao 4 diz assim: E todos os outros cristãos daqui, as igrejas da Galácia, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, como fora planejado por Deus, nosso Pai, e nos resgatou deste mundo mau em que vivemos, tá? Então, em outras versões, né, pode estar deste mundo, deste tempo, dessa era má, né? Bom, nesta saudação de Paulo aos Gálatas, nós aqui não encontramos nenhuma palavra de gratidão aos seus leitores, né, aos Gálatas, e nem elogio, que geralmente ele costumava fazer, né? Bem diferente daquilo que lemos nas outras cartas que Paulo escreveu a Filipenses, Colossenses e tudo mais. Aqui não. A gente percebe desde esse ponto que Paulo estava bem bravo,
Contudo, em sua breve palavra introdutória, ele deixou claro que ele é apóstolo de Deus e de Cristo, e não de homens. A palavra apóstolo literalmente significa enviado da parte de, né? Então, o apóstolo é uma pessoa, é um homem enviado da parte de Deus. Tem que ser enviado da parte de Deus, ok? Mas, historicamente, né, se a gente for estudar aí à luz do Novo Testamento, apóstolo se refere, a palavra apóstolo se refere aos 12 homens que Jesus elegeu para acompanhá-lo durante seu ministério aqui na terra. Então, nos anos que Jesus cumpriu seu ministério aqui na terra, ele escolheu 12 para o acompanhar mais de perto. Esses eram chamados apóstolos. E além disso, nós podemos também dizer, também com base no Novo Testamento, que há um requerimento ou exigência adicional para ser apóstolo ou para o apostolado. Que exigência é essa? O apóstolo precisava ter sido testemunha da ressurreição de Jesus. O que é ser testemunha da ressurreição de Jesus? É ter visto Jesus ressuscitado. Como todos sabem, né? Jesus ressuscitou ao terceiro dia, depois da sua morte na cruz, porém, ele permaneceu por volta de 40 dias entre os apóstolos, né? Falando e conversando com eles, aí só depois ele subiu aos ares, ok? A ascensão de Cristo, como nós conhecemos. Porém, Paulo, né, não estava no meio desses 12. E ele se considerava apóstolo por ter visto o Senhor Jesus ressuscitado e por ter sido enviado por ele, né? Então, apesar de Paulo não estar presente junto com os 12, depois o Senhor Jesus apareceu a Paulo ressuscitado e ensinou Paulo tudo o que ele sabia e foi enviado para os povos através de Cristo. Então, por isso que Paulo, sim, se considerava um apóstolo. Então, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele estava acompanhado de irmãos, né? Outros irmãos estavam com ele. Os nomes deles, de quem eram esses irmãos, nós não temos, não sabemos. Mas, como é bom saber, né, que Paulo não estava sozinho. Nunca é bom estar sozinho, né, querido? E não obstante, mais tarde, no final da sua carreira ministerial, ele escreveu, bem tristemente, todos me desampararam. Né? Todos aqueles que andavam com Paulo, chegou no momento, no final da carreira, que desampararam Paulo. Então, muitas vezes, né, no final da caminhada, nos momentos que às vezes são mais difíceis, só nos resta um colo, só nos resta o Senhor, só nos resta a companhia do Senhor Jesus. Mas ainda nessa breve, né, nessa sucinta saudação, Paulo saúda os crentes com a graça e a paz de Deus e de Jesus. Primeiro, vem a graça de Deus que perdoa, né? A graça de Deus que ama, que limpa, que nos salva. E depois, como resultado da graça que faz tudo isso em nossas vidas, né? Vem o quê? A paz. E entre tantas coisas, é o estado de consciência da presença de Deus em nós. Então, nós só podemos ter paz em nossa vida se nós tivermos a consciência de sermos amigos de Deus. Se a presença de Deus está em nós, nós sabemos que nós podemos entrar através de Jesus Cristo na presença de Deus, né? Apesar de todas as lutas e diversidades que nós possamos passar, se nós tivermos a presença de Deus em nossas vidas, nós teremos a paz, ok? Então, quando Paulo saúda, né, que muitos cristãos hoje em dia, inclusive eu, saúdo, né, outros cristãos com a graça e paz. Muitas vezes, quando eu abro os vídeos aqui da videoaula, eu falo graça e paz, queridos. É isso que significa, né? Que essa graça de Deus venha realmente sobre nós, perdoar, amar, limpar, salvar nossas vidas. E que nós possamos ter a paz com Deus, a certeza da presença de Deus em nós. Bom,
O presente século mal que Paulo fala, né, em Gálatas versículo 4, 1:4, diz respeito não ao mundo em si, né, à terra em si, mas à era e ao tempo, né? Esse século mal é uma expressão que não deve ser entendida literalmente, como está escrita. No grego, a palavra ionos poderia ser traduzida por era, um ciclo ou uma época. Então, uma época má, né? Porque o pecado e o príncipe deste mundo impera nos corações de muitos homens nessa época má. Nessa época que cria muitos sistemas nocivos. A gente sabe muito bem do que nós estamos passando, principalmente hoje em dia, né? Com essas ideologias, com esses sistemas nocivos que estão sendo criados por esses homens, em qual impera nos corações dele essa época má, o príncipe desse mundo. Bom, e o último versículo, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, né? Está em Gálatas 1:5, que fala: a Deus toda a glória para todo sempre. Amém. A Deus toda a glória para todo sempre. Amém. Então, a última palavra desta saudação de Paulo, que está em Gálatas 1:5, é uma palavra de adoração e louvor ao Senhor Jesus, que com seu sangue, seus ensinos, sua vida, nos salvou e libertou dos nossos pecados, né? E nos libertou também desse mundo, dessa era que jaz no maligno, no príncipe desse mundo, ok? E a conclusão, então, né, dessa nossa aula de hoje, aí o quarto ponto dessa nossa aula de hoje é a conclusão. Então, essa introdução que nós vimos hoje da carta aos Gálatas, ela possui as bases de todos os demais assuntos que iremos desenvolver nesta carta, que tem só 6 capítulos, né? A carta aos Gálatas só tem 6 capítulos, mas todos os assuntos que nós iremos aprender foi visto nessa introdução, né? A procedência divina do apostolado de Paulo e o fato da graça de Deus e não mérito humano ser suficiente para a salvação dos homens pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. São, em síntese, em resumo, o que o apóstolo vai desenvolver ao longo desta epístola, né? Então, os 2 assuntos principais serão esse, né? Que Paulo, ele é apóstolo por procedência divina, né? Através de Cristo e de Deus, e que a graça, né, de Deus e não mérito humano é o suficiente para a salvação nossa em Cristo Jesus, ok? Então, que Deus, né, possa falar ao meu, seu coração ao longo de todo esse estudo e que Ele venha nos abençoar. Amém, queridos? Então é isso, né? Nossa lição de hoje foi um pouquinho maior, demoramos aí 43 minutos mais ou menos. Também eu fiz tem um pouquinho da explicação, né, do porquê eu não iria começar o estudo do livro do Apocalipse. Então ficou um pouquinho maior aí o nosso vídeo de hoje. Mas é isso. Eu espero que essa introdução possa ter instigado em vocês o sabor, né? Por estar aí aprendendo mais sobre o livro de Gálatas, e vocês possam acompanhar semanalmente as lições futuras. Tá bom, pessoal? Vamos estar orando para finalizar nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse tempo na Tua presença, te agradecemos por mais essa aula, mais esse aprendizado da Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, através do Teu Santo Espírito, realmente trabalhar em nossos corações, em nossa mente, venha nos ensinar a cada dia, venha tirar nossas dúvidas e venha nos ajudar, Senhor, a ser um cristão, Senhor. Venha nos ajudar a ser uma pessoa, Pai, que adore a Ti sobre todas as coisas, que Te ame, mas que possamos também amar o nosso próximo, Senhor.
Pai, que o Senhor possa nos abençoar durante esta semana, que o Senhor possa nos proteger e nos guardar, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de todos os maus, todas as enfermidades e doenças que assolam esse mundo, Senhor, do espírito de morte, ó Pai, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de todos os acidentes, perigos escondidos, roubo, assalto, furto, incêndio, ó Pai, que o Senhor possa enviar os teus anjos, dar ordem a eles para acamparem ao nosso redor, Senhor, e que nós possamos realmente orar por todos aqueles que estão precisando do teu milagre, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para você, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e, principalmente, compartilhe o vídeo com outras pessoas, ok? Grande abraço, um grande beijo a todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.